A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Sônia Nassif com o tema Lei de Amor, do Paz e Renovação. Boa noite, ouvintes da Rádio Sociedade Ponte Nova, a quem eu agradeço pela oportunidade de, neste momento, podermos fazer uma abordagem da lei de amor através da passagem do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 22, no versículo 34, 40, onde ele repete a fala de Jesus, afirmando a necessidade de que precisamos amar ao próximo como a si mesmo. Nós também vamos encontrar uma passagem semelhante no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 31. Nós iniciaremos a nossa reflexão pensando no seguinte: independente de a gente acreditar ou não, nenhuma das nossas ações, elas fogem à lei de causa e efeito, que é uma das leis naturais. Estamos atentos porque nós somos chamados incessantemente a usar o livre-arbítrio em todas as nossas relações que acontecem dentro da família, nos nossos relacionamentos afetivos, no relacionamento de trabalho, no relacionamento social, no relacionamento religioso. Então, nós precisamos estar realmente atentos. E é urgente que a gente se aposse, que nós nos apossemos das palavras de Jesus, escrita no Evangelho de Mateus, de Lucas e de alguns outros evangelistas. Porque nós estamos ficando cada vez mais sofrendo pelo desconhecimento destas leis, principalmente da lei de amor. É preciso que a gente nos atente dessa necessidade de colocar e exercitar essa lei de amor, principalmente da lei de amor ao próximo como a nós mesmos, para termos uma sociedade mais evoluída, mais tranquila, mais equilibrada. E isso é preciso acontecer com urgência. Por que nós chegamos hoje a esta sociedade abatida? Nós temos uma história anterior para que a nossa sociedade chegasse a esse ponto. Lá pelos finais do século XVIII, início do século XIX, a nossa sociedade viveu sob muita pressão e repressão das religiões, principalmente no período do século XIX, onde nós encontramos a Inquisição, as Guerras Santas e tantos outros episódios que precisam ser revistos para a gente poder entender que Deus e Jesus não estão ligados a estas atitudes humanas. Com o tempo e com essa repressão absurda, com banhos de sangue, ações de crueldade, a população, mesmo as menos informadas, mas principalmente aquelas que tinham conhecimento e que tinham dinheiro, que foi expoliado pela religião, que tomava esse dinheiro em nome de Deus, aos cientistas que eram brutalmente assassinados em fogueira, em
guilhotinas, em ações extremamente cruéis que hoje nós não suportaríamos nem ver, nem falar, né? Elas eram comuns para qualquer pessoa que pensasse diferente do que a igreja e as religiões da época impunham para controlar o medo, né? A questão do pecado, do inferno, e eles iam controlando. E quando eles começaram a controlar, a reprimir as cabeças pensantes dos filósofos, dos cientistas de várias épocas, as coisas começaram a ficar insustentáveis. E rompe-se, explode uma revolução popular, vinda da própria população, contra a igreja, e neste momento, subjugando as religiões, não aceitando nada que falasse de Deus, de Jesus ou de qualquer coisa que pudesse fazer pensar em espiritualidade, o homem rompe e afasta do Criador. E, consequentemente, em pouco tempo, esta sociedade que passa da extrema repressão para a permissividade a ser uma sociedade ainda mais corrompida e permissiva, dizendo-se que esses comportamentos eram porque eles estavam livres e, consequentemente, infelizes. E essa infelicidade a gente vê nos dias de hoje, né? Essa infelicidade da sociedade deixou ela doente. A nossa sociedade, nós podemos afirmar com absoluta certeza, por todas as coisas e comportamentos que nós presenciamos, que ela está doente, né? E quando a gente fala de afastar de Deus, de afastar da religião que adoeceu a sociedade, nós não estamos falando de afastar de templos, nós estamos falando de afastar das leis naturais, principalmente da lei de amor. Quando nós vamos do lado oposto do amar ao próximo como a si mesmo, nós nos afastamos da empatia e nós acabamos por sermos pessoas vazias. O outro motivo que fez com que, em efeito de cascata, a sociedade adoecesse é o materialismo, né? Que abre a sociedade a acreditar que Deus não é amor, né? Que a palavra amor, a mensagem de perdão que foram trazidas para o Cristo, elas não precisam ser acreditadas, que elas não valem apenas ser aprofundadas. Vocês vão falar assim, mas tem muitas igrejas por aí, tem muita gente, tem sim, mas nós sabemos que 90% fala do amor, fala dos ensinamentos de Jesus, mas elas não trazem consolo e são, na sua maioria, extremamente superficial, elas não se aprofundam no pensamento e no exemplo do Cristo. E, consequentemente, nós que somos espíritas, nos vemos muitas vezes isolados, porque nós acreditamos na lei do amor, nós acreditamos que a vida transpõe a morte e continua. E embora em poucos números, nós espíritas, por acreditarmos na espiritualidade, na vida espiritual, na imortalidade, nós somos
consolados e vivíamos sempre num conflito sutil com a maioria da sociedade materialista. Nós vivemos com muitos questionamentos, porque a maioria repete o comportamento materialista com um comportamento muitas vezes indiferente com relação à vida, seja a vida natural, da natureza, seja a vida humana, seja a vida no meio ambiente de maneiras gerais e os elementos que possui. O outro motivo que levou a sociedade a desacreditar no Deus amoroso, nas mensagens trazidas por Jesus, de que a vida continua, de que somos imortais e que depois que a gente deixar os nossos envoltórios, será cobrado pela nossa consciência tudo aquilo que nós fizemos. Aí nós voltamos na lei de ação e reação, que está dentro da lei de amor, né? Então, as pessoas saem por aí não querendo acreditar de que nós temos várias existências, mas apenas uma vida, e que no final de cada existência, quando nós retornamos ao plano espiritual, não é Deus que vai nos cobrar, não é Jesus, não é a espiritualidade. É a nossa consciência, onde está ali a semente, né, do amor, que nós fomos criados a nos questionar o que fazemos e o que fizemos da nossa vida, da nossa existência na experiência terrena. Essa existência terrena é a nossa oportunidade de escolher. E para a gente escolher, nós precisamos ter algo dentro de nós. E como nós estamos vazios, nós estamos desamparados, quer dizer, nós nos acreditamos desamparados, nós caímos em profundo sofrimento. A existência está do jeito que escolhemos. A existência materialista, irresponsável, que destruiu o sonho, que destruiu vida, que destruiu o relacionamento, que derrubou nações e, consequentemente, com todos esses comportamentos devastadores, ele corroeu o espírito. E muitos de nós sufocamos essa existência por puro comodismo, para não encarar a nós mesmos, nossas necessidades de mudança, porque nós vamos lá na ideia, né, do pecado eterno, da cobrança cruel dos nossos pecados, do inferno cruel, porque nós não nos demos a oportunidade de estudar e entender as leis naturais, e novamente eu repito, não compreendemos a lei de amor. E nesse meio de sofrimento é que nós precisamos, com urgência, de estabelecer conosco, se nós queremos viver um pouco mais feliz, a responsabilidade afetiva, né? O que nós podemos chamar de responsabilidade afetiva? É saber que as palavras criam expectativa, que atitudes deixam marcas profundas. É a gente ser claro e perguntar para a gente se o nosso falar tem sido aquilo que Jesus nos ensinou. Sim, sim, não, não. Principalmente dentro dos relacionamentos afetivos, né? Ser honesto, respeitar sentimento sem promessa vazia. E não é sobre prometer. Na verdade, é sobre não ferir as pessoas, né? Deixar claro o que é que nós temos, o que é que nós desejamos ao aproximar de alguém.
para que a outra pessoa tenha a oportunidade de se abrir ou encerrar definitivamente aquela aproximação. Nós precisamos lembrar que cuidar do outro é maturidade emocional e espiritual. Que o nosso valor espiritual não está na quantidade de pessoas que passam nas nossas vidas. Sejam elas namorados, amigos, companheiros de eventos sociais, parentes agregados. Não é esta a verdadeira importância, mas é como nós os tratamos, qual a responsabilidade do tratamento com essas pessoas. Esse tipo de comportamento irresponsável, vazio, revela o quanto que o materialismo está entranhado na nossa sociedade. E nós vemos hoje que os corpos e as almas, elas estão sendo tratadas como mercadoria duvidosa, levando em conta que a aparência seja o principal item da atenção nos relacionamentos afetivos, o que é perigosíssimo, porque quando as almas são ridicularizadas, desprezadas pela aparência, elas perdem o sentido da vida e muitas vezes elas escolhem partir antes da hora. É por isso que nós estamos vivenciando uma enorme quantidade de autoextermínio, de doenças como depressão, ansiedade, né? Porque nós estamos valorizando as questões materiais, esquecendo da lei de amor, esquecendo da existência de um Deus amoroso. Nós estamos vazios de amor, de receber para poder dar. Esse amor precisa ser construído dentro de nós para que a gente possa ter essa responsabilidade afetiva, né? Nós ainda estamos cegos, perguntando por quê? Por que que fulano partiu, se autoexterminou? Ele era tão novo, ele era tão bom, né? Mas nós deveríamos nos perguntar, será que nós estamos apresentando a essa multidão a imortalidade da alma, que temos um Pai que nos ama? Então nós precisamos rapidamente nos conscientizar de demonstrar isso, que Deus nos deu uma vida infinita, que Deus nos ama, que Ele nos consola, que Ele é amor, e por isso nós precisamos amar o outro como nós nos amamos, porque o outro é a nossa continuidade. Não é achar que as pessoas são produtos e que estão numa vitrine. A responsabilidade afetiva é o exercício do amor ao próximo, como a nós mesmos. Pedimos a Deus, a Jesus, que conscientizemos dessa responsabilidade e pensemos na seguinte reflexão: o amor, ela não pede clima, o amor pede postura e responsabilidade. Que Jesus nos ampare, nos proteja hoje e sempre. Termina aqui a palestra do Paz e Renovação. Boa noite.